Boa tarde, pessoal. Eu deixei na aula passada uma atividade, referente ao nosso assunto movimentos circulares, que começa na página 80, e essa parte de introdução finaliza aqui na página 83 com uma atividade. Basicamente, eu escaneei esse material para que vocês pudessem dar uma leitura e postei, compartilhei com vocês um vídeo já pronto da plataforma YouTube. Basicamente, nós temos, dentro de movimentos circulares, basicamente dois conceitos, que é o de frequência e o de período, e a relação entre os dois. E ele está bem definido aqui, de azul, O que é período? É o intervalo de tempo necessário para que um fenômeno que se repete regularmente complete um ciclo, E nós temos também frequência. O que é frequência? É o número de ciclos de um fenômeno periódico completado em certo intervalo de tempo, Ele nos deu a relação entre os dois, que o período é o inverso da frequência, ou seja, o que é o período? O período é 1 dividido pela frequência, e ele, no conceito aqui de frequência, nos vídeos vocês vão ver, a gente vai ficar mais bem entendido na resolução dos exercícios, que frequência, é a quantidade de voltas que acontece no intervalo de 1 segundo, Nós temos aqui uma atividade resolvida. Aqui dá para definir bem como que se calcula a frequência, Nós temos aqui uma atividade, vou ler aqui para vocês. Duas crianças brincam com um autorama, como na fotografia abaixo, cuja pista é circular. Então está aqui o autorama, É uma pistazinha de corrida. Supondo que um dos carrinhos realiza 4 voltas em 16 segundos, calcule. Aí peço para calcular a frequência. Ora, o carrinho dá 4 voltas em 16 segundos. A frequência é a quantidade de voltas que ele dá em 1 segundo. Então o que eu vou fazer? Uma regra de 3, e sempre ela é proporcional. Se ela é proporcional, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual foi o número que eu dividi aqui no tempo para ele se transformar em 1. Ora, se eu quero dividir uma coisa e quero que o resultado seja 1, eu tenho que dividir aquela coisa por ela mesma. Então eu dividi 16 por 16, que deu o quê? 1. Então o que é que eu vou fazer com as voltas? Eu também vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir por 16. Então 4 dividido por 16, 0,25. A frequência é medida em hertz, A unidade de medida de frequência é o hertz. Bem, e ele quer o período. Nós dissemos agora há pouco que o período é o inverso da frequência, Então eu tenho um período, eu pego a frequência que nós encontramos, 0,25. O inverso de 0,25 é 1 sobre 0,25. Ora, para a gente fazer essa divisão, eu posso usar uma calculadora, ou então eu posso eliminar essa vírgula. Avanço 2 casas para frente, eu vou ter o número 25, e aí eu sou obrigado também a avançar 2 casas para frente, eu vou ter o número 100. 100 dividido por 25 é 4, então a frequência é 4. Basicamente a gente consegue resolver isso aqui até mentalmente, Quando o número não for um número decimal, que às vezes você com um número com vírgula, embora aqui também fosse com vírgula, dá para fazer mental, mas nem sempre dá. Vamos para a primeira questão do nosso exercício. Algumas máquinas de lavar roupa apresentam a opção de centrifugação. O cesto interno da máquina tem pequenos furos, possibilitando que o excesso de água contido nas fibras do tecido escape tangencialmente, enquanto o cesto realiza um movimento circular. Mais para frente a gente vai ver, que um movimento circular de uma força chamada força centrífuga. É uma força que tende a jogar o corpo que está submetido ao movimento circular para fora, Força centrífuga. É essa força que faz com que a água saia da roupa e escoe. Continuando, Eu estou acompanhando aqui, aproveitando o zoom do celular, porque eu sentei em cima do meu óculos quebrou, eu não estou enxergando usando o zoom. Isso faz com que o tempo de secagem da roupa
seja reduzido. Sabendo que o sexto realiza 4 voltas em 1 segundo, ora gente, o que é frequência? É a quantidade de voltas que acontece em 1 segundo. Então aqui a frequência já é o próprio 4, porque aqui já está dizendo a quantidade de volta que realiza em 1 segundo. Diferente da questão anterior, que ele disse que ele dava 4 voltas em 16 segundos. Então eu tenho que saber quantas voltas dá em 1 segundo. Eu precisei dividir o 16 por 16, e aí fiz a mesma coisa, 4 por 16. Aqui eu não vou precisar dividir o tempo por 16, porque o tempo já é 1. Então aqui já é a frequência. A frequência é 4 Hz. Tá beleza, gente? E aí o que é o período? O período nós vimos que é o inverso da frequência, ou seja, é o inverso de 4. O inverso de 4 é 1 dividido por 4. Quanto é 1 dividido por 4? É 0,25. Então nós vamos lá. Se ele dá 4 voltas em 1 segundo, esse 4 já é um Z, já é a frequência. E o que é o período? É o inverso da frequência, ou seja, é 1 dividido por 4. Vamos dividir aqui 1 por 4 para quem já esqueceu. Qual o número que eu multiplico por 4 e que dá 1? Se eu pegar o 1 aqui, 1 vezes 4 é 4, vai passar. Então só pode ser o 0. 0 vezes 4 é 0. Para 1, 1. Então 1 dividido por 4 é 0. E sobra aqui o 1, voltei para a estaca 0. Quero continuar, ponho uma vírgula. Isso me dá direito a acrescentar um 0 aqui. Agora eu tenho 10. Qual o número que eu multiplico por 4 e que dá 10? É o número 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Então 0,2 e sobra 2. Mas eu quero continuar, que eu não quero que sobre nada. Ponho outra vírgula? Não, um número decimal só suporta uma vírgula. O que eu vou fazer é acrescentar 0. Qual o número que eu multiplico por 4 e que dá 20? É o 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então é 0,25. Então o período é 0,25. Tá ok, gente? Então, tá beleza. Essa foi a nossa primeira questão.